Olá a todos, é uma grande satisfação estar participando desse movimento em prol do Dia Mundial da Criatividade. Todos nós sabemos que em 2017 a ONU, a Organização das Nações Unidas, reconheceu o dia 21 de abril como essa data oficial para a gente celebrar a criatividade em todo o mundo. Meu nome é Rafael Boaventura, atuo há 14 anos com o tema inovação, sou mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Hoje o meu desafio é compartilhar com vocês um pouco sobre o pensamento analítico e inovação e sou aqui de Rio do Sul, Brasil. Meu grande agradecimento a Ana Pizeta, nossa líder de todo esse movimento local aqui para o Dia Mundial da Criatividade. Me sinto honrado de estar compartilhando um pouco dessa temática, dessas informações com vocês todos. Quando a gente fala desse pensamento analítico e de inovação, é inevitável a gente falar desse momento que a gente está vivendo hoje. Nós estamos vivendo um processo de pandemia. Esse processo de pandemia ele acelerou certamente transformações que estavam acontecendo, só que de pouco a pouco. A gente está vivendo um momento de turbulência. Muitos apresentam uma questão de até mesmo de algo relacionado, parecido com a depressão econômica que nós vivemos lá em 1929, 1930. A gente percebe também uma aceleração muito grande da transformação digital, negócios físicos se transformando em digitais. A gente fala do físico digital, esse híbrido, cada vez mais as pessoas recebendo informações, principalmente pelas suas redes sociais. E para nós é também importante entender que todo esse movimento ele gerou novos hábitos, novos hábitos de consumo. Isso já é retratado inclusive por pesquisas da Bain Company, que fala que nesse momento de pandemia as pessoas estão realmente sendo mais sensíveis a preços. Elas estão adquirindo por mídias digitais, buscando ofertas, conteúdos, vendendo também seus produtos por meio de mídias digitais. A gente percebe esse movimento também para o consumo do lar. A gente fala do delivery, a questão de home office, a preocupação também com a saúde e o bem-estar. A gente percebe uma movimentação do mercado de segunda mão. Então aquele produto usado que muitas vezes não era percebido dentro de uma residência, ele acaba sendo de alguma forma compartilhado, vendido, transformado. Toda uma questão também de impacto à sustentabilidade, redução de lojas físicas, muitas se transformando digital, ou esse híbrido que a gente falou antes. Mas também a gente percebe aí movimentos como a telemedicina, o sírio-libanês sendo pioneiro em todo esse processo, mas também na educação, o ensino à distância por meio online, os professores tendo que realmente se calibrarem para essa nova realidade. E a gente não pode deixar também que dentro das organizações, principalmente da indústria, a gente está falando de indústria 4.0 cada vez mais, da digitalização dos processos, da relação homem-máquina, essa interação do homem, mais uma linguagem dos robôs. Isso está acontecendo com muita constância já dentro das organizações. Então, a gente também percebe que o que já estava sendo tratado dentro pela própria divulgação lá em 2019 da revista Exame, da Gartner, que já traziam tendências, por exemplo, tecnológicas lá no ano de 2019, hoje realmente aceleraram, são realidades, como, por exemplo, a utilização da IoT, os objetos agora tendo vida própria, indústria 4.0 que a gente falou muito, próprio Big Data, esse tripé IoT, indústria 4.0, mais a informação, Então as pessoas elas vão ter que de fato se desenvolverem para cada vez mais trabalharem com dados, com informações, estarem familiarizadas com a questão do Big Data, que eles trazem também informações relacionadas ao marketing digital, mas também algo relacionado ao LGPD, que está atualmente realmente estabelecido, realidade aumentada, mas também essa preocupação com a saúde e bem-estar, e esta movimentação por meio de várias plataformas, que eles trazem. Até posso trazer aqui alguns exemplos, como a Vita, como
Doutor Consulta, né? São plataformas que realmente já trazem esses elementos, né, do novo mundo da área da medicina e da saúde e bem-estar. Quando a gente fala então todo este movimento, né, essa transformação, né, buscando um pouco de informações sobre isso tudo, a gente percebe que o Fórum Econômico Mundial já traz, né, já aponta algumas habilidades que são essenciais, né, para o futuro do trabalho, né? E no topo dessa lista está o pensamento analítico e a inovação. Então, que é um tema que a gente está tratando aqui hoje, né, nesse compartilhamento de informações com vocês. Então, fica muito claro que à medida em que as inovações tecnológicas elas mudam, né, e elas estão mudando rapidamente, simultaneamente, a fronteira entre as habilidades de trabalho executadas pelos seres humanos, né, e as realizadas pelas máquinas e algoritmos também elas mudam, né? Isso faz com que o mercado de trabalho, não só aqui no Brasil, mas de forma global, provavelmente ele vai sofrer realmente grandes transformações, né? Essas transformações, elas, se gerenciadas com sabedoria, elas podem levar sim a uma nova era de bom trabalho, né, de bons empregos, né, e melhoria na qualidade de vida para todos, mas se mal geridas a gente pode também apresentar riscos, né, aumentar algumas lacunas de habilidades, uma maior desigualdade, né, a questão da polarização, né, que é tanto falada, muito mais ampla, né, de muitas maneiras. A hora de mudar o futuro do trabalho a gente considera que é agora, né? E aí a gente traz o que o Fórum Econômico Mundial, né, ele traz como uma lista, né, de habilidades, né, que serão cada vez mais necessárias para este profissional de hoje. Então, lá no número 1, né, desse pilar é o pensamento analítico e inovação, né? Também por consequência aprendizagem ativa, estratégia de aprendizado, mas também se traz aqui elementos de criatividade, originalidade, iniciativa, design e tecnologia, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, né? Liderança, influência social, inteligência emocional, raciocínio, resolução de problemas e ideação, sistemas analíticos e avaliação. Então, só para a gente entender, né, o que seria esse pensamento analítico, né? Ele é citado como uma competência indispensável, né, em qualquer negócio. Ele consiste essencialmente na capacidade de desenvolver uma linha de raciocínio que permita solucionar situações decompondo um problema, né, em partes mais simples, né? E aí, para a gente fazer a dobradinha do pensamento analítico e inovação, o que seria inovação, né? Então aqui é importante a gente trazer também, né, o que o manual de Oslo, né, fala para nós, que seria a implementação de um produto, né, bem ou serviço novo ou significativamente melhorado, ou um processo, né, um método de marketing, ou também um novo método organizacional na prática, nas práticas de negócio, né, na organização local de trabalho, ou também nas relações externas, né? A gente entende que a inovação é um diferencial muito importante entre os líderes de mercado, né, e outras empresas. Ela certamente pode ajudar a descobrir as oportunidades, né, existentes ou as prováveis no futuro por meio de tendências, né? Essas tendências elas podem ser checadas, identificadas, né, por uma questão do próprio Big Data, né, que a gente vem falando. E certamente, né, as empresas elas devem incluir a inovação como parte fundamental, né, do seu plano de negócio, do seu planejamento estratégico e também na prática da gestão, né, do dia a dia das empresas. E aí como é que a gente faz, né, essa análise, né, do pensamento analítico e inovação, né? Então a gente tem que entender que todas as inovações elas devem, né, cada vez mais serem orientadas a dados, né? A gente precisa aprender a analisar relatórios, gráficos, né? Estar melhor sintonizados com a questão do Big Data, e estar aberto ao novo, né? A gente tem que lembrar que a criatividade ela é individual, né? A inovação ela é coletiva, e inovar realmente é entregar um valor para o mercado, né?
Então, se a gente lembrar do que Einstein já dizia, né, insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas, esperar resultados diferentes, e a gente tem que trabalhar numa linha que nós precisamos gerar ideias, né, ideias interessantes, colocá-las no mercado, mas que isso gere de fato valor. E aqui, então, para a gente falar aqui, então, trazendo mais alguns elementos e fazer um fechamento da nossa fala, né, sobre o Fórum Econômico Mundial, né, que nesse relatório do Fórum Econômico Mundial, ele traz um relatório, né, que mostra a procura pela qualificação profissional de desempregados está muito mais direcionada às habilidades digitais, né? E aqui a gente fala muito, né, no que nós devemos talvez inovar de inovação dentro das nossas organizações. A gente vai precisar, de fato, ter uma análise muito maior de dados, né? Nós vamos ter que investir na ciência da computação, em tecnologia da informação, né? Enquanto que os profissionais empregados eles devem focar mais em habilidades comportamentais, né? A palavra-chave desse momento tão disruptiva requalificação, né? Pois é a partir deste passo, né, que vai conseguir de fato projetar um futuro com mais sentido, né? Levando em consideração que os próximos 5 anos as competências exigidas pelo mercado certamente elas mudarão, né? Então a gente traz aqui algumas dicas, né, para a gente viver em sintonia com tudo isso, né? Alguns pilares que a próprio Fórum Econômico Mundial traz para nós, né, e algumas literaturas que a gente acabou se integrando, né, para trazer esse conteúdo para vocês, mas assim uns 5 pilares aí que a gente deve ter como preocupação, mas cuidar do nosso corpo, né, para que ele não comprometa, né, nossa capacidade de sentir, né, toda essa turbulência presente, né, uma vida equilibrada e saudável, realmente ela tende a aceitar melhor essa presença da tecnologia, né, e não adianta, a tecnologia ela é uma meta, né, ela é a realidade, né, nós vamos ter que também, por consequência, investir na ergonomia, ter mais pausas, né, no nosso ambiente de trabalho, no nosso home office, né, a questão da ingestão de água, sono com qualidade, né, adoção de uma dieta realmente balanceada, vão ser alinhados a todo esse processo. A gente tem que também estar atento à forma como as nossas emoções vão interferir em toda essa análise, né? Para isso é importante a gente planejar, né, cada vez mais a nossa rotina, né, e ter realmente um planejamento diário muito mais eficaz, né? A gente ter também que a nossa mente não somos nós, né? E a gente vai ter que investir um pouco na nossa mente a nosso favor, a gente vai ter que investir em meditação, em relaxamento, yoga, né? Estar muito mais sintonizado com nós mesmos, né? A gente vai ter que cuidar com o efeito manada, as fake news, né? A gente tem que observar sempre quando receber as fake news, mas também observar, né, quais são essas fontes, né? Se elas são fidedignas ou não, né? A gente sempre fazer um contraponto, né, buscando fatos, né, que contraponham aquela versão que a gente está recebendo, né, e também a gente entender que tudo isso vai muito além de produzir informações, né, nessa nova era, mas também a gente tem que desenvolver essa nossa capacidade de inovar, de colaborar com nossos pensamentos, né, a gente ter diariamente uma sintonia, né, com novos conteúdos, né, com temas que realmente a gente está vivendo hoje, né, e que também vão contribuir para transformar as nossas ideias, né, em ações e inovações. Então aqui eu deixo o meu grande abraço, né, muito obrigado pela oportunidade, desejo a todos aí um ótimo movimento, né, relacionado ao Dia Mundial da Criatividade, né, que certamente movimentará, né, belíssimas ideias para todos nós. Tá certo? Muito obrigado e fiquem com Deus. Um abraço.